Gente querida, hoje falaremos um pouco sobre o exílio de Hilário de Poitiers e como Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Como foi dito em nosso devocionário de ontem, Deus converteu o mal em bem na vida de Hilário, pois os 4 anos que ele passou no exílio, que sofreu, foi um período bastante frutífero em sua vida. Ele não tinha dúvidas do que o apóstolo Paulo havia ensinado em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A vida do cristão assemelha-se ao mecanismo de um relógio. O que você vê ao abrir um relógio? Vê que certas engrenagens que giram em sentido anti-horário estão atreladas a outras que trabalham no sentido horário. A sua primeira impressão pode ser de que o mestre relojoeiro está louco ou confuso. Pelo contrário, ele arrumou de tal forma o mecanismo desse relógio e colocou uma mola mestra para controlar todas as suas engrenagens, que quando recebe corda, embora uma engrenagem gire no sentido horário e outra no sentido anti-horário, todas trabalham juntas para mover os ponteiros em torno do mostrador precisamente na velocidade certa. Muitas engrenagens parecem trabalhar umas contra as outras, mas todas trabalham juntas com o mesmo propósito de mostrar o tempo exato. Isso é apenas uma alegoria da vida do povo de Deus. Algumas engrenagens nas suas vidas giram em sentido horário, as quais provém esperança de que os fatos que ocorrem em suas vidas, dirigidos pela providência de Deus, são bons para eles. Mas outros atos da providência de Deus parecem ocorrer no sentido contrário, ou seja, contra eles. Somente quando seus olhos da fé estão fixos no grande mestre relojoeiro, que planejou todas as coisas segundo o seu sábio decreto, eles veem e compreendem que ele ajustou a mola mestra da graça nas suas vidas, de maneira que todas as engrenagens espirituais e providenciais cooperam para o seu bem-estar. Sim, irmão, embora muitas vezes pareça que tudo está girando no sentido anti-horário e contra você, embora às vezes você veja uma engrenagem da providência trabalhar contra uma engrenagem da graça em várias aflições e provações, ainda assim, o seu sábio Deus sabe exatamente tudo o que ele está fazendo. Ele fará todas as coisas cooperarem para a produção de um abençoado e divino resultado, segundo o seu soberano beneplácito e eterno conselho. Paulo não faz qualquer exceção a essa promessa. Ele diz todas as coisas, isso inclui todas as coisas boas e todas as coisas ruins. Todas as coisas cooperam para o bem. As melhores coisas, incluindo os atributos e as obras de Deus, as promessas e providências do Pai, a obra e a pessoa do Filho, a graça e a obra do Espírito, o eterno pacto da graça com todos os benefícios da salvação que o acompanham, e as divinas ordenanças, como a palavra, os sacramentos, a oração e a comunhão dos santos, todas cooperam para o seu bem, para o bem verdadeiro, se você é um daqueles que verdadeiramente amam ao Deus das Escrituras. Até mesmo as piores coisas, incluindo o afastamento de Deus, o pecado, Satanás, enfermidades, tentações, aflições, perseguições, tudo isso cooperam para o seu bem e para a glória de Deus. Através da aflição, o Senhor nos humilha profundamente, mostrando quem somos. Através da aflição, o povo de Deus aprende o que é o pecado na sua desonrosa, corrompida e maldita natureza. A aflição é um remédio para acabar com a enfermidade mortal do pecado nos filhos de Deus, fazendo-os produzir frutos saudáveis e piedosos. Através da aflição, o povo é compelido a buscar a Deus, não é assim? O Senhor usa as aflições para moldar o seu rebanho à semelhança de Cristo, fazendo participante dos seus sofrimentos e da sua imagem.
Muitas vezes é através da aflição que o Senhor nos consola e nos concede a alegria espiritual e nos faz andar por fé e não por vista. A aflição coopera para o bem quando desliga e afasta os cristãos das coisas deste mundo. Um cão nunca morde aqueles que são de casa, somente os estranhos, não é verdade? A aflição morde tão profundamente os filhos de Deus porque eles ficam tão pouco em casa com a palavra e os costumes de Deus, e tempo demais com o mundo e os costumes dos homens. Guarde isso. Se eles estivessem mais vezes em casa com o seu mestre e pastor nos lugares celestiais, as aflições seriam muito mais fáceis de suportar. Thomas Watson disse o seguinte: tem o mundo como um dente mole, prestes a cair, que quando arrancado, não nos cria mais problema. Finalmente, a aflição é proveitosa para preparar o povo de Deus para a sua herança celestial. A aflição eleva as suas almas até o céu, para buscarem a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, conforme Hebreus 11, versículo 10. A aflição pavimenta o seu caminho para a glória, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios 4, versículo 17. Aquele que corre para receber a coroa, escreveu John Trapp, não se incomodará muito com um dia chuvoso. Que isso seja suficiente para convencer vocês aí de que a aflição é para o bem de vocês. Que nada de bom ou necessário faltará a vocês, tanto temporal como espiritualmente. Amém? Ainda que o vento da aflição seja contrário à sua carne, Deus se agrada em usá-lo para conduzir você ao céu. As suas aflições são sob medida para ajustarem-se com precisão divina a você durante todo o caminho para a glória. Em tudo, até mesmo nas aflições, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Que estas palavras sirvam de consolo a você. Dê o seu like, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, e compartilhe esse vídeo com os seus contatos e grupos de WhatsApp. Hoje à noite estaremos juntos às 20 horas para a nossa oração da noite na série Ore Comigo. Não deixe de participar, pois você será grandemente e ricamente abençoado. Até mais tarde, com a graça de Deus.